Algo que é fato é que toda história tem pelo menos duas versões. Só que no final das contas, infelizmente, a gente sempre só acaba sabendo a versão do lado vencedor. Hey everybody! Eu sou o Kaique e este é mais um vídeo do Tendência da Cartola. Hoje eu decidi trazer para vocês uma resenha dupla de dois livros de um dos meus autores favoritos, que é o Chris Colfer. Para quem não conhece, o Chris Colfer é essa coisinha linda que ficou conhecido por interpretar o papel de Kurt Hammond na série Glee. Atualmente ele já lançou diversos livros nos Estados Unidos, e todos, assim que lançados, foram número 1 de vendas da revista New York Times, o que não é pouca coisa. De todos os livros do Chris Colfer, já temos 3 disponíveis aqui no Brasil, todos lançados pela editora Bem Virá. Hoje eu vim trazer a resenha de Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo e de Terra de Histórias, O Retorno da Feiticeira. A série Terra de Histórias é uma série infanto-juvenil que conta sobre contos de fadas depois do aclamado Felizes para Sempre. Então, vamos à resenha. O livro Terra de Histórias e O Feitiço do Desejo é o primeiro livro da série Terra de História, e ele conta a história de dois irmãos gêmeos chamados Alex e Connor. A Alex e o Connor estão passando por uma fase difícil da vida, após um acidente que acabou fazendo com que seu pai falecesse. E agora eles se sentem cada vez mais sós. Isso porque sua mãe passa cada vez mais tempo no hospital trabalhando para tentar sustentar a casa agora sozinha. Além disso, os dois estão sofrendo por diversos problemas na escola. A Alex não se encaixa entre as outras crianças porque ela é muito estudiosa e acaba sendo a nerd da turma, que é ignorada pelas outras pessoas da sala. Enquanto o Connor é aquele que não consegue manter o foco no estudo. Ele acaba dormindo durante as aulas, principalmente durante as favoritas da Alex. Então, no aniversário de 12 anos dos gêmeos, a avó deles decide dar de presente para eles o livro Terra de Histórias, que era um livro que ela lia para eles quando eles eram menores, contendo diversos contos de fadas. Então, durante um dia, a Alex acabou ficando muito triste e meio que pegou o Terra de Histórias e de algum jeito ativou o livro, fazendo com que ele sugasse tanto ela quanto o irmão dele para dentro dele. Ao serem sugados pelo livro, Alex e Connor acabaram indo para o mundo de contos de fadas. Alex se sentiu completamente maravilhada porque ela adora os contos de fadas desde pequena, a história da Cinderela, da Branca de Neve, e para ela se sentiu no paraíso. Connor, por outro lado, ficou meio preocupado com a questão de retornar para casa. Os dois juntos teriam de arranjar um jeito para retornar ao seu mundo. É aí que entra o famoso Feitiço do Desejo. O Feitiço do Desejo é uma lenda que existe dentro do conto de fadas, no qual diz que se você conseguir reunir alguns itens, você pode realizar qualquer pedido que ele vai ser realizado. Porém, mesmo no conto de fadas, o Feitiço do Desejo não passa de uma lenda que ninguém acredita. As coisas começam a mudar quando os gêmeos descobrem que outra pessoa também está tentando reunir os artefatos para realizar o Feitiço do Desejo. E essa pessoa é a Rainha Diabólica da Branca de Neve. Então os gêmeos entram numa corrida contra a Rainha Diabólica para ver quem consegue arranjar os elementos primeiro para realizar o Feitiço do Desejo. De maneira que a história tem um desfecho completamente diferente do esperado. Esse livro aqui me surpreendeu bastante. Assim que eu comecei a ler ele, eu fui com altas expectativas por se tratar do Chris Colfer. Eu já conheço bastante do talento desse autor, porém não na área da escrita. Eu já conhecia ele devido à série Glee, então eu sabia que ele era muito bom ator e também muito bom cantor. E graças ao fato de eu ser fã dele, eu vim com muitas expectativas para a leitura, e o livro não me decepcionou. A narrativa é no ponto certo, ela não enrola dando descrições enormes que cansa a leitura deixando ela densa. Ele consegue descrever as coisas do mundo de Terra de Histórias de uma maneira que deixa a leitura tanto suave quanto agradável, o que é muito divertido e prende muita atenção do leitor na hora da leitura. Uma das coisas que mais me agradou na história foi a grande mudança no conto de fadas. O Chris Colfer não simplesmente pegou essas histórias do conto de fadas e colocou seus personagens Alex e Connor para interagir com eles. Ele, na verdade, criou uma total trama que não era muito esperada após o Felizes para Sempre. Principalmente quando se trata de Caixinhos Dourados, que virou uma fugitiva da lei, que tem um romance secreto com o João do Pé de Feijão. Enquanto a Chapeuzinho Vermelho morre de ciúmes porque é apaixonado por João. Enquanto isso, nós temos também uma grande construção da vilã Rainha Diabólica, que ficou muito divertida, muito mais divertida do que muitos mocinhos da história. Aqui no livro Terra de Histórias, o Chris Colfer faz questão de destacar o lado da história da Rainha Diabólica, contando o contexto e o que fez se tornar tão ruim assim. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Esse livro é um dos meus livros favoritos. Eu adorei a maneira que o Chris Colfer trabalhou com os contos de fadas. Eu achei
achei simplesmente genial o trabalho dele, principalmente porque ele não deixou o livro tão infantil quanto ele parece ser. Quando se trata de conto de fadas, a gente já pensa diretamente nos contos infantis e tudo mais, mas aqui não. O Chris Colfer abordou tudo de uma maneira bem leve e com muitas piadas. O livro Terra de Histórias, O Retorno da Feiticeira é a continuação do Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo. Agora, neste livro, os gêmeos Alex e Connor estão de volta ao seu mundo. Eles tentam seguir sua vida de uma maneira normal, porém muitas mudanças ocorreram. Agora, Alex continua sendo uma aluna aplicada e por isso conseguiu a chance de assistir algumas aulas na faculdade mesmo tendo apenas 13 anos de idade, enquanto Connor se demonstrou um aluno muito mais aplicado do que antes, despertando o olhar de alguns professores para um futuro como escritor. Agora, de volta ao seu mundo, os gêmeos passam por um momento estranho após descobrirem que sua mãe encontrou um novo amor. Alex e Connor estão com dificuldades de aceitar que sua mãe está namorando com outra pessoa após a morte de seu pai. Porém, no dia em que o novo namorado de sua mãe ia pedir a mão dela em casamento, acontece algo inesperado e sua mãe desaparece. Para deixar os gêmeos ainda mais apreensivos, eles foram colocados sob a guarda da Mamãe Ganso, que é uma figura totalmente diferente do que eles esperavam. Alex, que por sua vez não deixou nenhum dia de pensar em seu retorno para o Terra de Histórias, então decide tentar retornar para ver o que está acontecendo de errado. Então, sozinha, ela planeja uma fuga para tentar encontrar algo que possa levá-la de volta ao mundo de Terra de Histórias. Porém, algo que ela não esperava é que ela fosse precisar da ajuda de seu irmão. E então, juntos, eles retornaram para a Terra de Histórias, onde descobriram que a grande feiticeira havia retornado e estava colocando pavor em todo o mundo de Terra de Histórias. E agora, Alex e Connor vão ter que arranjar um jeito de vencer a feiticeira e impedir que ela tome o reino do Terra de Histórias, trazendo a paz de volta ao mundo dos contos de fadas. Neste livro aqui, a gente vê uma enorme evolução na escrita do Chris Colfer. O Chris Colfer gosta de trabalhar bastante o backstory de todos os personagens, principalmente dos principais vilões, o que deixa a história muito mais divertida de se ler. Nesse livro, temos uma maior exploração do universo do mundo do conto de fadas. Aqui, por exemplo, temos um retorno ao grande castelo do gigante do João Pé de Feijão. Além disso, em um trecho da história, eles têm que ir ao fundo do mar para conseguir negociar com a Úrsula, o que também foi muito divertido. Mais uma vez se mostrando bastante preocupado em mostrar o lado dos vilões, o Chris Colfer também mostrou o que aconteceu com a madrasta da Cinderela após o Felizes para Sempre da queridinha do sapato de cristal, mostrando que há também humanidade dentro daqueles que um dia cometeram erros. O único ponto negativo desse livro é que existe uma enorme semelhança com o primeiro. Basicamente, ele usou a mesma fórmula que criou o primeiro livro para construir esse. Basicamente, os gêmeos entram no mundo de Terra de Histórias e têm que arranjar um jeito de resolver o problema do momento, através de uma lenda que nem mesmo os personagens dos contos de fadas conseguem acreditar que é real. Ainda assim, devido à escrita, à emoção e às grandes piadas desse livro, ele continuou sendo 5 estrelas e sendo um dos meus favoritos. Tanto o livro Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo e Terra de Histórias, O Retorno da Feiticeira me fizeram ter uma reflexão enorme. O Chris Colfer colocou dentro de seu livro diversas lições, porém, a que mais me tocou foi a de que dentro de seu próprio universo ninguém se considera um vilão. Todos fazem as coisas seguindo um objetivo, que dentro dele está certo, mas que no universo dos outros podem acabar sendo interpretados de uma maneira ruim. Então, no final das contas, todos nós podemos ser vilões do ponto de vista de alguém. Eu tô muito ansioso para o terceiro livro do Terra de Histórias, que é o Terra de Histórias e o Alerta Green, que vai ser publicado pela editora Bem Virar e vai chegar às livrarias no dia 11 de setembro desse ano. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui embaixo, caso você tenha lido esse livro, o que você achou dele ou se a resenha te deixou com vontade de ler. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares ou qualquer um que você acha que vai gostar desse vídeo. Me acompanhe nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se lembrem, se ainda não é tendência, lance a tendência do momento. Beijinhos, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!